Meus irmãos, vamos nossas Bíblias em Apocalipse, capítulo 2. Quando você abre aí, nós estamos nesses domingos seguirão, nós vamos estar trabalhando com as cartas do Apocalipse. Capítulo 2, nós começamos ali com as cartas de Apocalipse. Domingo passado nós vimos a primeira carta à igreja de Éfeso, e hoje nós vamos estar ouvindo e vendo e lendo a carta à igreja de Esmirna. É importante, meus irmãos, frisar que estas cartas não foram endereçadas tão somente àquelas igrejas, mas a todas as igrejas do Senhor Jesus Cristo em todos os tempos. Então, quero te convidar nesse momento a orar mais uma vez, pedindo que o Espírito Santo toque no teu coração, que ele se revele a você, que ele se revele a toda a igreja, para que todos nós possamos, a um só momento, viver intensamente as orientações do Senhor Jesus para a nossa vida e a nossa igreja. Eu também quero estender o nosso abraço fraterno a todos quantos nos veem pela internet, que também você, onde estiver, possa receber essa unção, essa bênção do Senhor na sua vida. Oremos ao Senhor. Papai do céu, mais uma vez nos entregamos em tuas mãos. Nesse instante nós vamos ter a tua palavra, vamos ler a sua palavra. Espírito Santo, toque em nossos corações, fale conosco, Espírito Santo, instrua-nos, orienta-nos e fortalece-nos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Carta do Senhor Jesus à igreja de Esmirna e também a esta igreja, a nós outros nessa noite. Assim diz a palavra do Senhor. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: essas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer, eis que o diabo está para lançar em prisão algum dentre vós, para ser de postos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de nenhum modo, sofrerá dano da segunda morte. Que o Senhor se digne nos abençoar com essa santa palavra em nome de Jesus. Queridos irmãos, você já recebeu carta ou e-mail na sua vida? Hoje em dia mais e-mail, mais WhatsApp, mas o fato é que quando a gente pensa em carta, a gente pensa num contexto mais amplo, num contexto abrangente, mesmo que a pessoa que a enviou tenha um assunto específico. Quando nós recebemos uma carta pequenina, a gente chama de bilhete. Mas aqui é carta, só que é uma carta pequena. Vejam que são 4 versículos. 4 versículos que Jesus enviou àquela igreja através do apóstolo João. Só relembrando, o apóstolo João estava preso, tinha sido exilado, estava exilado numa ilha chamada Patmos, por conta do Evangelho, por conta de ser o último grande líder da igreja da sua época. Todos já haviam morrido, os demais apóstolos já haviam morrido, e ele estava lá firme ainda, mas absolutamente cônscio dos seus atos, forte. E ele escreveu então as revelações do Apocalipse. E essas revelações são orientações de Deus para a sua igreja que estava formada já. Sua igreja que estava em evolução e em crescimento. Sua igreja que tinha como missão e tem como missão conquistar o mundo. Nós somos herdeiros disso, dessa igreja. Nós estamos aqui tão somente por o trabalho executado por Jesus, que veio e implantou, os apóstolos que deu início, e depois os discípulos dos apóstolos foram progredindo, crescendo, evoluindo e levando essa palavra de salvação, levando essa palavra de libertação, levando essa palavra de evolução.
O ministério do Senhor Jesus Cristo é sempre um ministério dinâmico. Mesmo na idade, chamada Idade das Trevas, quando a igreja teve um processo de reclusão, mas ainda assim ela continua evoluindo e crescendo. Porque a igreja é do Senhor Jesus e as portas da igreja jamais submeterão ao inferno. Ela tem sim alguns revés, mas a igreja do Senhor Jesus Cristo é uma igreja vitoriosa. Em nome de Jesus, irmãos, você entende que a sua vida é uma vida de vitória em Cristo. E é por isso que nós estamos aqui essa noite, ouvindo e lendo uma carta de Jesus para nos fortalecer. Porque as batalhas que nós temos que enfrentar não são pequenas e nem são curtas. Todos nós temos que enfrentar lutas e batalhas. Às vezes elas são batalhas esplendorosas, grandiosas, batalhas que às vezes nos intimidam e às vezes são batalhas íntimas, batalhas lá do fundo do coração. O fato é que nós estamos enfrentando batalhas em todo o tempo, em todo lugar. Todos nós, do jovem ao ancião. Eu quero que você jovem me ouça, porque a batalha que você tem que enfrentar é tanto quanto a batalha de um ancião e de um anciano. Nós estamos nesse mundo, esse mundo é um mundo de tribulações. E Jesus escreve então 7 cartas. Essas 7 cartas têm peculiaridades únicas, com o objetivo de trazer para todos nós orientação mesmo, orientação. E essas cartas, na sua maioria, elas tiveram objetivos de chegar aos destinatários com observações, com orientações, com ânimo, às vezes com exortações, chamando a atenção da igreja para refletir sobre a sua vida. E é óbvio que nessa noite não é diferente. Como nós vamos passar pelas 7 cartas, nós vamos estar experimentando um pouquinho de cada uma delas, mas trazendo para a nossa realidade, nossa vida, nossa vivência, sua vivência. Porque é carta do Senhor Jesus para você. É imperativo que você entenda isso. É carta do Senhor Jesus Cristo para você. Porque esta palavra não tem como objetivo uma pessoa. Ela não tem como objetivo um único indivíduo. Ela tem como objetivo os filhos de Deus. E aí ela vai falar o coração de cada um de nós, segundo o Espírito Santo. Segundo o Espírito Santo. Quando nós nos colocamos diante de Jesus, de maneira aberta e sincera, Ele fala através do Espírito Santo. E aqui nós vamos entender o contexto dessa igreja. Essa igreja, igreja de Esmirna, a cidade também era uma cidade próxima, tanto quando nós vimos na cidade anterior de Éfeso. Aliás, as duas se competiam um pouco, porque elas estavam próximas, 60 quilômetros mais ou menos uma da outra. E elas se competiam. Essa cidade é uma cidade portuária, portanto é uma cidade realmente importante para o comércio da região, para o desenvolvimento daquela região. E Esmirna é uma das cidades importantes do Império Romano. Importante porque ali havia uma colônia grande de gregos, uma colônia grande de judeus, e que fazia toda a formação dessa igreja primitiva cristã. Mas era uma igreja pequena, porque ali especificamente naquela localidade, naquela igreja, havia uma perseguição muito acentuada contra os cristãos, tanto pelos judeus quanto pelos romanos. Essa igreja era perseguida. E eles dizem mesmo que a igreja de Esmirna é conhecida pela igreja sofredora. A igreja, de todas as 7 igrejas, essa é a que mais recebeu uma perseguição forte por parte tanto dos romanos quanto dos judeus. E era uma igreja, nós vimos no texto, pobre. E a gente ter vários intérpretes da Bíblia que dizem que eles eram pobres, não porque nasceram pobres, porque se tornaram pobres. Porque na medida que as perseguições eram extremas, o Império Romano tomava os bens deles, tirava da casa deles, e expulsava da cidade, expulsava do local, e eles perdiam tudo. Era uma igreja pobre. Mas era uma igreja de todas que receberam a carta do Senhor Jesus Cristo, é a igreja que, só teve uma outra também, mas é uma igreja que não recebeu repreensão, não recebeu correção. Era uma igreja que teve, para você ter uma ideia, o pastor chamava-se Policarpo. Policarpo, com os seus 86 anos, foi levado preso. E quando conta os historiadores que quando ele estava na casa dele, numa área retirada, chegaram soldados romanos para o prender, e ele recebeu os soldados e serviu uma janta para os soldados. Sabia que ia ser preso, sabia que ia ser condenado,
E ele serviu uma janta, os soldados ficaram impactados com o amor que ele nutria pelas pessoas. E quando ele foi levado ao governador, o governador tentou fazer com que ele negasse a sua fé. Tentou fazer com que ele negasse e repelisse a sua fé. Ele disse: aos meus 86 anos, esse Jesus que sempre me ajudou, como eu poderia negá-lo a essa altura? E o governador disse para ele assim: você sabe que eu tenho feras extremamente violentas. Você sabe que eu posso queimá-lo vivo. Ele falou: você faz o que você quiser, porque você não entende de fogo. Você se preocupa com o fogo dessa terra. Você deveria se preocupar com o fogo eterno. E o governador mandou queimá-lo vivo. Essa é a igreja de Esmirna. A igreja que tinha um relacionamento com Deus extremamente pessoal. Eu contei o testemunho para vocês hoje, da oração, porque eu creio que eles só eram firmes como eles eram, pela oração. Porque não há como você se manter firme na fé sem oração. Não há como você se manter firme, consistente, fiel, sem oração. A oração é o nosso grande combustível. A oração é que faz com que nós nos unamos ao Senhor. Nós nos unamos na fé. Nós nos unamos na palavra. A oração é que vai fazer da sua vida uma vida diferente. Eles aguentaram martírios, eles foram levados à morte. E eles viam uns aos outros sendo mortos, de maneira violenta. Mas eles estavam firmes no Senhor. Essa carta destaca realmente o autor, que é o Senhor Jesus Cristo, porque ele começa dizendo: olha lá comigo, essas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Esteve morto e tornou a viver. Jesus se identifica com eles e faz com que eles se identifiquem com ele. Ele está dizendo, Jesus está dizendo para eles, porque Jesus sabia o que estava acontecendo com eles. Eles estavam sendo mortos às dúzias. E Jesus diz assim para eles: quem está escrevendo para vocês é o que esteve morto e agora está vivo. Por quê? Para dizer para eles: vocês precisam esperar em mim. Não esperem nos homens. Não esperem pelas circunstâncias desse mundo. Esperem em mim. Esperem em mim. A palavra que nós temos aqui hoje é a palavra onde Jesus está dizendo para a tua vida: espere nele. Espere no Senhor. Não espere no seu trabalho. Não espere nas circunstâncias dessa vida. Espere no Senhor. Olhe para o Senhor. É isso que Jesus está dizendo para eles. A situação deles era uma situação terrível. Era uma situação de sofrimento, de perseguição, de tentação, de provação. Tudo para aquela igreja era difícil. Era difícil. Imagine a situação de você ver um ente Deus sendo levado à morte por conta da fé. Eu louvo a Deus porque nós moramos num país que nós temos liberdade de culto, de proclamar nossa fé abertamente. Mas hoje, nós temos um índice de morte que morre mais de 1.000 pessoas por dia pela fé no mundo. Hoje, quantos países que os cristãos, nossos irmãos, nossas irmãs, não podem proclamar a sua fé, não podem abrir a sua fé para outro? Quantos países nós temos hoje? Quantas igrejas sofredoras existem hoje? Você tem liberdade de expressar a sua fé. Você tem liberdade de ir ao culto. Ninguém nos perturba aqui. Ninguém vem aqui nos prender. Porque nós temos um Jesus que é nosso Senhor e Salvador. Mas irmão, irmã, tem gente que não pode fazer isso. Nesse mundo, teu irmão e tua irmã em Cristo. E às vezes nós nos esquecemos de orar para essas pessoas que hoje estão vivendo a exemplo do que viveu essa igreja de Esmirna. Muito sofrimento. Mas Jesus diz aqui que ele vê. Olha comigo, versículo 9. Conheço a tua tribulação. Conheço a tua tribulação. Meu irmão, minha irmã, Jesus está dizendo aqui, uma carta para mim e para você, que ele conhece a sua vida.
Ele conhece a sua luta. Ele conhece a sua tribulação. O que é tribulação? Tribulação é tudo que pode estar acontecendo para nós, onde está nos tirando sossego, está nos tirando a quietude, está nos tirando a paz, está nos tirando a segurança, está nos tirando o continuar da nossa existência. E essa tribulação pode vir, como eu disse há pouco, de várias formas. Ela pode vir por circunstâncias externas do mundo. O mundo hoje que vivemos não é fácil, é difícil. Nosso país, excepcionalmente, nosso país está vivendo um momento delicado. E muitas das tribulações podem vir dessas circunstâncias. Mas a tribulação pode vir na medida que você quer falar para as pessoas de Jesus. Há um pastor chamado Champion que diz o seguinte: quando não há perseguição na vida do crente, é porque ele está morto. É porque ele está morto. Gente, isso é muito sério. Pensa um pouquinho comigo. Se nossa vida não está tendo perseguição de alguma maneira, é porque a nossa vida está morta. E aqui no próprio livro de Apocalipse, fala sobre essa questão de morte. Vamos ver uma outra igreja aí para frente, quando chegar a hora dela. Mas percebam isso, irmãos. Se a nossa vida está tranquilinha, se a tua vida está tranquilinha, você não está sendo perseguido, não está tendo nada, é porque Satanás, de alguma maneira, também não está te atacando. Você não é alvo dele. Ou se está sendo alvo, não está sendo alvo muito contundente. Ah, pastor, mas eu sou mais vencedor em Cristo Jesus, sem dúvida, mas cadê a luta? Para ser vencedor, tem que ter luta. Não existe luta, não existe vencedor sem luta. Tem que ter luta. Às vezes nós nos esquecemos disso. As lutas, às vezes Deus nos permite ter luta para nos provar, que é outra circunstância que pode vir tribulação. Provação de Deus. Para que você cresça, para que você se fortaleça, para que você tenha musculatura espiritual. Quando nós não temos musculatura espiritual, a gente atrofia. E o nosso espírito, a nossa alma, também se atrofia. Quando nós não a exercitamos, quando nós não buscamos a Deus em oração, quando nós buscamos a Deus pela palavra, não tenha dúvida, se você não faz isso, se você não busca, a gente vai se atrofiar espiritualmente. E Deus vai mandar provações, para que isso possa vir o quê? Um despertar, um renovo na nossa vida. Então, tribulação pode vir de circunstâncias externas, pode vir por tentação, pode vir por provação, ou pode vir realmente por perseguição. Então não se assuste quando começar a ter algo na sua vida complicado. Eu sei que não é fácil a gente lutar, não é fácil, mas não se assuste, porque o texto está dizendo assim: conheço a tua tribulação. Perceba que privilégio. Entende que privilégio? Jesus está dizendo para você: conheço a tua tribulação, seja ela qual for, seja ela de ordem de saúde, financeira, relacional, sentimental, espiritual, seja o que for. Jesus está dizendo: conheço a tua tribulação. E se nós somos conhecidos por Jesus, quem mais importa para conhecer a minha dor? Quem mais importa para conhecer a minha luta? Se eu posso contar com Ele, que é o Senhor dos Senhores, que está dizendo aqui: conheço a tua tribulação. Conheço a tua tribulação. Então, meus irmãos, eu quero que você entenda e perceba que sofrer, às vezes, é um privilégio. Parece antagônico isso, parece contradizente, mas sofrer, quando nós entendemos que esse sofrimento pode gerar na minha vida um processo de crescimento e desenvolvimento, pode ser um privilégio. Nós vivemos tempos, irmãos, que a igreja, muitas igrejas, têm exorcizado a condição de sofrer do crente. Tem dito que crente não pode sofrer, porque esse crente que sofre não tem fé. Crente que sofre não está sendo cuidado por Deus. Tribulação é algo que crente não pode passar. Irmãos, se não for assim, não estava escrito na Bíblia. A tribulação, o próprio Jesus disse: no mundo vocês vão ter tribulação. Ele não disse: no mundo vocês podem ter tribulação. Ele disse: no mundo vocês vão ter tribulação. Faz parte da nossa existência isso. Eu creio de todo o meu coração que Jesus pode nos livrar de de uma tribulação. Deus pode nos livrar, sem dúvida. Com certeza tem nos livrado de muitas.
certeza. Mas nem de todas Ele nos livra. Porque Ele pode usar a tribulação como expediente para causar renovo na vida dos seus filhos. Renovo. E o testemunho que eu dei há pouco é nítido, é gritante esse renovo que está acontecendo entre as pessoas. Portanto, tribulação não é algo que a gente tem que rejeitar, é algo que a gente tem que viver com Cristo. Com toda certeza Ele pode não livrar da tribulação, mas na tribulação Ele está conosco. É o que está escrito aqui, ó. Conheço a tua tribulação, conheço a tua tribulação, estou com você, Ele anda conosco, em todos os lugares, em todos os momentos. Portanto, é mistério que cada um possa, vivendo a sua tribulação, entregar ao Senhor, buscar o Senhor, estar com o Senhor, trazer o Senhor para a tua tribulação. Não que Ele não esteja, mas é você que tem que buscar, é você que tem que entregar a tribulação. Entregue o teu caminho ao Senhor, e o mais tudo Ele fará. E qual o caminho? Só o caminho da bonança? Não, irmãos. Tribulação, luta. Se o teu momento é esse, entrega ao Senhor. É isso que essa carta quer nos animar. Jesus não os livrou na sequência. Muitos perderam a vida ainda, e continuaram a perder a vida depois dessa carta. Jesus não livrou todos de passar por aquela situação. Alguns livrou, mas nem todos. Mas o que Ele fez foi dizer para eles: haja o que houver, eu estou com vocês. Aconteça o que acontecer, eu estou com vocês. Não se esqueçam disso, eu estou com vocês. A carta tem esse propósito. A carta é uma carta animadora em meio às tribulações, em meio à tempestade, em meio às circunstâncias adversas. A carta chega para um povo sofrido, para um povo que estava precisando de esperança e força. Ele continua dizendo o seguinte, aqui na leitura: conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas entre aspas, mas tu és rico. E aqui nós temos confronto de coisas: pobreza e riqueza. Pobreza e riqueza. É interessante notar que Jesus diz assim: vocês são pobres, mas vocês são ricos. Na ótica de Jesus, o que Ele quis dizer? O que Ele quis transmitir para aquele povo? O que Ele quis transmitir para aquela igreja? O que Ele quer transmitir para mim e para você com essa consideração? Eu sei que vocês são pobres, mas vocês são ricos. Se eu tivesse que ter aqui uma régua de medir riqueza, como eu poderia medir você e eu? Qual riqueza Jesus está falando? Qual pobreza Jesus está falando? Evidente que ele está citando, no primeiro momento, circunstâncias materiais. Mas ele volta a transpor, volta a contradizer uma palavra extraordinária, dizendo: vocês são ricos. Porque a pobreza material é algo vivencial, mas a pobreza de alma é algo muito mais sério. Muito mais sério. Pobreza de alma. E para que Deus importa? Ele diz assim: você se preocupa muito com essas coisas que a traça vai comer, que a ferrugem vai acabar. Você fica se preocupando muito com essas questões da terra. Você se preocupa muito com essas coisas daqui, e sabendo que vocês não vão levar nada para lá, que tudo vai ficar aqui. E a gente fica dando tanta importância a tanta coisa nessa terra, que nada disso vai ser levado conosco quando nós partimos para a eternidade. Ele diz assim: vocês têm que se preocupar com as coisas que vocês vão ficar lá. O que vocês estão plantando para viver lá? Jesus deixou isso bem claro. E aqui ele está dizendo assim: vocês são pobres, sim, porque são perseguidos, mas vocês são ricos, porque vocês têm me dado em alta conta na sua existência. Você tem me colocado dentro da sua vida com prioridade. Veja o pastor, exemplo do pastor. Não negou a Cristo mesmo sendo levado à morte. E o que é a morte para ele? É uma promoção. Uma promoção. Paulo vai dizer: eu não sei o que escolher, Senhor, porque estar com o Senhor é infinitamente bom, mas ficar aqui na terra também é bom, porque eu gosto de ficar com meus parentes, meus amigos, meus irmãos. Eu gosto muito dessa vida aqui. Então, às vezes eu não sei o que escolher, mas ele diz: estar lá é infinitamente bom. E por
Policarpo tinha clareza disso. Por isso ele não estava preocupado da forma que ele ia morrer. Porque ele sabia que ato contínuo estaria com Deus. Assim como Estevão, quando estava morrendo, ele olha e vê a glória dos céus. Ele estava ali já dando seu último suspiro, porque tinha se apedrejado, e o céu se abre, e ele vê o céu, ele vê a eternidade. Mesmo morrendo, ele tem um êxtase, porque ele está vendo a glória do Senhor. Porque esta vida, coisas materiais são importantes, mas não chega aos pés do que nós temos pela frente. Não chega aos pés, irmãos. Por isso que essa carta foi escrita para eles, para que eles pudessem compreender e entender que ainda que estivesse passando por tribulação aqui na terra, isso é passageiro. Isso é passageiro, porque o que vem pela frente é o que importa. O que está nos esperando é o que importa. E quando nós temos esse entendimento, quando nós começamos a compreender que o que vem pela frente é o que importa, estar com Cristo é o que importa, isso nós temos que valorizar, isso nós temos que colocar de prioridade na nossa vida. É isso que Jesus pediu para a igreja. Que apesar das circunstâncias não boas, extremamente ruins, mas eles tinham que se alegrar no Senhor, eles tinham que se animar no Senhor, porque mesmo que ele fosse levado à morte, ele estaria com o Senhor imediatamente. Então, amados, ele chama a igreja: vocês são pobres aos olhos dos homens, mas aos meus olhos vocês são muito ricos. Aos meus olhos, o conceito que o mundo tem de vocês é que vocês são pobres, mas o conceito que eu tenho de vocês são muito ricos. Vocês são muito ricos. Por isso que é importante entender e compreender essa avaliação. E por fim, ele entra com uma frase, né, que ele vai dizendo aqui, vai falando a respeito do blasfemo dos que falam contra ele, mas diz: não temas as coisas, versículo 10, não temos as coisas que tens de sofrer. Não temas. Por quê? Não fique com medo do que pode acontecer. Não se preocupem. O que é preocupar? Se ocupar antes. Não se preocupem com o que vai acontecer. Não temas. Lá em Isaías tem um versículo bastante interessante, muito bonito mesmo, 41:14, diz assim: não temas, ó bichinhos de Jacó, eu te ajudo. Não temas, ó bichinhos de Jacó. Eu fico imaginando Deus olhando para a gente, grande Deus, olhando para essa multidão de filhos que ele tem aqui na terra, espalhado por todo o planeta, multidão de filhos, todos vivendo mais ou menos as mesmas coisas, porque a vida traz tribulação em todos os lugares, umas mais, umas menos, mas todos passamos por tribulação, todos temos as nossas lutas, todos nós temos as nossas inquietudes. Ele olha para lá e fala assim: filhinhos, e chama a gente bichinhos de Jacó, ou seja, do meu povo, bichinhos do meu povo. E é uma forma, não é uma forma horripilante, é uma forma carinhosa. Meus filhinhos, bichinhos de Jacó, não tenham medo, porque eu sou contigo, eu ando com vocês, eu abro porta para vocês onde não tem porta, eu fecho portas onde o diabo abriu, eu fecho porta, porque eu estou contigo. Tribulações, lutas, dificuldades são normais na vida, mas não tenham medo, não fiquem com medo amanhã, porque ele diz: eu sou com vocês a cada instante. E para concluir, irmãos, quero fazer 4 considerações para vocês em cima desse texto. A primeira, que nós não podemos fazer e ter uma visão de vida desfocada do que Jesus quer. Põe o foco na vida que Jesus põe o foco. Não tem uma visão da vida diferente da visão que Jesus quer que nós tenhamos. Procure entender a palavra de Deus e procure compreender tudo que você ouviu hoje aqui e aplique na sua vida. Com certeza você vai encontrar muito mais paz. Com certeza. Porque o que nos tira paz não é o passado. O que nos tira paz é o presente que projeta o futuro. Por mais complicado que tenha sido o passado, já foi. Mas o que nos tira paz é o presente que projeta o futuro. E aí a gente fica ansioso, inseguro, depressivo, um monte de coisa errada que não precisaríamos vivenciar. Não precisaria vivenciar. Então, põe o foco na vida com a visão de Jesus. Segundo, que Jesus, nosso Deus, avalia a nossa vida aqui na Terra diferente do que nós avaliamos. A maneira como Ele avalia não é a maneira como nós avaliamos. Os valores que Ele olha não são os valores que nós olhamos. Portanto, é necessário que nós
também tenhamos a compreensão da forma como ele vê. Porque da maneira que ele vê, se nós nos adequarmos à maneira que ele vê, nós vamos receber algo extremamente bondoso dele, que diz o seguinte, ao final aqui do texto: o vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Então a gente precisa enxergar com a ótica dele, porque a maneira que ele avalia, a maneira que ele analisa, não é a maneira que ele analisa. Para a gente ter isso aqui, o vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte, é porque nós temos que entender como ele avalia, não como nós avaliamos. Terceiro, nos preparar realmente para honrar a Deus com o sacrifício, meus irmãos. Essa carta foi interessada a pessoas que estavam dando a sua vida, abrindo mão dos seus bens por amor a Cristo. Ou seja, nós precisamos viver dando a nossa vida em sacrifício. O que é sacrifício? Em primeiro lugar, sacrifício é aquele ato que o povo judeu fazia para pedir perdão. Levava um animal, colocava o animal no momento do culto, para que pudesse, que os pecados deles fossem perdoados, ou para agradecer a Deus. Aí veio a palavra sacrifício. Aí nós aprendemos no Novo Testamento que não tem mais sacrifício de terceiros. Agora é a minha própria vida colocada na mão de Jesus, que é um sacrifício feito por mim e por você, de forma única e eterna. Então, a partir desse momento, em Cristo, o sacrifício foi feito. Só que nós temos que fazer o quê? Um culto, uma vida colocada no altar de Deus. Nossa vida é uma vida de sacrifício. Ou seja, a minha vida, a tua vida colocada diante de Deus. E em segundo lugar, como sacrifício, que nós temos que nos doar para Cristo. Sem doação não há sacrifício. Sem doação não há sacrifício. Terceiro, nos preparar para honrar a Deus com o nosso sacrifício. E quarto e último, nos lembrar que Ele está sempre no controle de tudo. Deus está sempre no controle de tudo. Às vezes nós não entendemos muito bem o que está acontecendo, não compreendemos, às vezes até podemos ter resistência a alguma coisa, mas Deus está no controle de tudo. Quando Paulo e Silas estavam pregando em Éfeso, em dado momento eles foram presos, estavam pregando, e foram encerrados numa masmorra, e ambos estavam lá amarrados naquela masmorra, e à noite eles louvavam a Deus. Eles tinham sido chicoteados duramente, e lá louvavam a Deus, louvavam e cantavam louvores a Deus. E há naquele momento um grande terremoto, as grades caem, as correntes caem, e eles ficam livres. Não somente eles, como todos os presos. E aí o carcereiro, vendo aquela cena, quer se suicidar, porque ele era responsável pelas vidas, entendendo que todos tinham demandado e fugido. E Paulo grita para ele: não faça isso, que nós estamos todos aqui. Todos os presos que eram ao redor de Paulo e Silas, e aí estavam ali no fundo da cadeia. E aquele homem então diz assim: o que eu tenho que fazer para ser salvo? E Paulo diz assim: entrega o teu caminho, entrega a tua vida, você e a sua casa serão salvos. Eu já falei isso aqui algumas vezes, mas gosto de repetir. Eu fico pensando por que eles tiveram que sofrer tanto, apanhar tanto, levar tantas chicotadas, estar lá preso, um terremoto, para salvar um homem e a sua casa. Mas quanto vale uma alma? Quanto vale você para Jesus? Você é muito especial, sua família é muito especial para Jesus. E se ele tiver que mandar um Paulo e um Pedro ser chicoteado, preso, para que você seja liberto das suas tribulações, ele vai fazer isso, porque você é muito importante para Deus. Ele diz: conheço a tua tribulação, ando com você, sei da tua vida, sei da tua família, sei o que você está passando e sei o que você vai passar. Confie em mim e você vai receber o prêmio da vida eterna. Não por conta disso que nós já somos salvos em Cristo, mas para que nós tenhamos aqui nesta terra e lá na eternidade uma vida de paz, de alegria no Senhor. Esta carta foi escrita àquela igreja, e essa igreja, para nos animar no Senhor. Então se anime no Senhor, meu irmão e minha irmã.
Não se deixe levar pela tribulação. Não se deixe levar pelas lutas. Não se deixe levar pelas circunstâncias. Confia no Senhor. E o mais tudo Ele fará. Confia em Jesus. Confia no Senhor Jesus. Deixe-o como sua prioridade. Confia nele. Porque você verá a obra do Redentor sendo expressa na sua vida. Para que testemunhos possam ser dados através da sua vida. Como está sendo dado agora pela minha família. E tem visto os testemunhos eloquentes, maravilhosos. Porque Deus está agindo em nosso meio. Que Deus possa nos abençoar e nos fortalecer. E que essa carta seja uma carta que você tenha recebido no seu coração. Em nome de Jesus. Vamos orar, vamos ficar em pé. Amado Pai Celestial, nós te rendemos graças por essa palavra, por essa carta que chegou até nós outros de maneira poderosa pelo Teu Espírito Santo. Ó Deus, em nome de Jesus, que essas palavras não fiquem aqui largadas ao vento, mas que elas tenham encontrado os nossos corações e em meio às tribulações, em meio às lutas da vida, nós possamos nos lembrar sempre, por toda a nossa existência, que o Senhor está conosco, que o Senhor vê a nossa causa, que o Senhor conhece a nossa existência e nos fortalecerá para que possamos ser mais do que vencedores com Cristo Jesus. Por isso, meu Deus, em nome de Jesus, nos abençoa agora. Nos leve de volta aos nossos lares, nossas casas, cheio da tua unção, Senhor. Que essa semana seja uma semana abençoada, uma semana que nós possamos procurá-lo, uma semana que nós possamos ter o Senhor conosco, nós com o Senhor, em oração, lendo a tua palavra, nos encontros que temos ao longo da semana na igreja. Ó Deus, em nome de Jesus, nos abençoe, nos fortaleça para termos desejo de estar aqui nos cultos, na escola bíblica dominical, nos encontros da célula, dos discipulados. Ó Deus, em nome de Jesus, anima esta igreja, Senhor, em nome de Jesus, coloca dentro de cada um de nós um ardor, um fervor muito grande, papai. Faça com que nós venhamos a ter, papai, um reino novo dentro do nosso coração e nascendo dentro do nosso coração uma chama forte, vibrante, para que possamos, ó Deus, viver intensamente essa intimidade com o Senhor. Desperta-nos amanhã para te louvar, para te engrandecer, para orar, para te buscar, Pai, em nome de Jesus, assim como todos os demais dias da semana, e nos traga aqui de volta no próximo domingo para te cultuar, para te bendizer, em nome de Jesus. Povo de Deus, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor possa resplandecer o rosto dele sobre ti e te dê a paz. Paz essa que se renove a cada manhã, como bem diz a palavra do Senhor, enchendo você de amor, de paz, de segurança e de alegria do Senhor, hoje e para todo sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Glória a Deus.